Tudo bem, pessoal? Essa daqui é a última aula de literatura do bimestre. A gente encerra o bimestre falando de outros dois heterônimos do Fernando Pessoa. Na aula anterior a gente falou sobre a poesia do Fernando Pessoa, um pouquinho sobre o movimento moderno português, e a gente falou especialmente da ideia da criação dos heterônimos, que são outros autores fabricados pelo Fernando Pessoa, que tinham vidas próprias, sentimentos próprios, linhas literárias próprias. A gente falou da poesia do Fernando Pessoa ortônimo, que é ele mesmo, que ele assinava com o nome dele, e a gente falou também da poesia do Álvaro de Campos, que era um autor que tem várias fases, né? Começa como simbolista, vira um futurista, depois no final da vida está cansado de tudo. Hoje a gente fala de outros dois heterônimos do Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro e o Ricardo Reis, que são o completo oposto do que era o Álvaro de Campos. O Alberto Caeiro e o Ricardo Reis podem parecer o mesmo poeta a princípio, mas tem algumas diferenças importantes nele. E a gente começa falando do Alberto Caeiro, que o próprio Fernando Pessoa dizia que era o mestre de todos eles. E ele dizia isso porque o Alberto Caeiro, embora fosse o cara menos estudado, fosse o autor que menos foi para a escola, que vivia no interior, possuía uma sabedoria que a escola não consegue dar. O Alberto Caeiro possuía uma sabedoria de vida. Ele morava no interior de Portugal, escrevia seus poemas lá no seu casebre, na sua choupana, e o Alberto Caeiro vai defender uma ideia que hoje é muito comum, a gente vai falar muito disso, que é o apego ao presente. Por isso que eu disse que é um poeta anti-ansiedade. Hoje, quando a gente discute a ansiedade no mundo moderno, se fala muito, a gente está com a cabeça presa ou no passado ou no futuro, sempre preocupado com as coisas. E o Caeiro vai dizer, parem com isso. Parem de se preocupar. Parem de pensar. Pensar faz mal para a cabeça. Pensar é estar doente. Ele chega a dizer isso em um dos versos dele. A gente vai ler então dois poemas dele aqui, de um livro de poemas chamado Guardador de Rebanhos. Os poemas são numerados, tá? Então é poema 5, poema 9, poema 12. E pela leitura desses poemas a gente vai conseguir entender que visão de vida é essa que ele tem. Vamos começar pelo poema 5. Esse aqui então é o poema 5 do Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro. Ele vai dizer assim: há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso eu do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortina. O mistério das coisas, sei lá o que é o mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada. Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos, de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz. E por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas de terem ramos, e a de dar fruto na sua hora, e que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saberem para que vivem, nem saber que não sabem. Esse poema começa dizendo, há metafísica bastante e não pensar em nada. Metafísica é a tentativa filosófica de entender o mundo, de entender o que há para além do mundo físico. São reflexões do tipo vida após a morte, sentido da vida, isso faz parte da metafísica. E o Caeiro vai dizer, parem de metafísica, parem de querer encontrar sentido para as coisas, parem de pensar sobre a vida, vivam. Ao invés de você ficar pensando sobre o sol, deita no sol e sente o calor do sol. Isso é pensar o sol, é sentir ele quente na sua pele. Reparem que ele fala dessa ideia do pensamento como doença. Ele fala, o que eu sei do mundo? Eu não penso no mundo. Se um dia eu ficar doente, aí eu vou pensar no mundo. Pensar é uma doença. Notem que ele termina o poema dizendo que a natureza é que sabe viver. Porque a natureza não pensa. A natureza não tem ideias. Ele diz, o que as árvores sabem? Elas não sabem nada. Elas são verdes e grandes e dão frutos. E é isso aí, essa é a vida delas. É curioso como ele termina o poema dizendo, a árvore não sabe nada e ela nem sabe disso. Ela é ignorante sobre a própria ignorância. E não há nada melhor do que isso no mundo. Não há nada melhor do que não entender a sua própria ignorância. Porque aí você está em um estado puro de desligamento dos pensamentos. Essa ideia de pensamentos e sensações vai ficar mais clara ainda num outro poema dele que eu vou ler para vocês agora. O poema 9 do Guardador de Rebanhos. Dá só uma olhada. Esse aqui então é o poema 9. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca.
Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber o sentido. Por isso, quando num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Eu acho esse poema fantástico. Primeiro porque ele começa dizendo, os meus pensamentos são minhas sensações. Quer dizer, o que eu sei do mundo, eu senti no mundo. Eu não pensei refletindo sobre o mundo. Eu pus a mão nas coisas, eu pus o pé nas coisas, eu comi as coisas, eu senti o cheiro das coisas. É assim que eu entendi o mundo, pelo meu corpo, pelas minhas sensações, pelo meu tato, pelo meu nariz, pela minha orelha. De novo, a gente passa a vida moderna o tempo todo pensando na vida, o que vai ser amanhã, o que foi ontem, por que as coisas aconteceram, por que elas não vão acontecer. E o Caio vai dizer, não faça isso, não fique pensando, experimente o mundo com o seu corpo, com a sua boca, com a sua mão, com os seus pés. Notem que lá no final do poema ele vai dizer que depois de um dia de calor, ele deita ao comprido na erva, quer dizer, ele se estica na grama. E ele vai dizer, sinto o meu corpo na realidade, sei a verdade, sou feliz. Esses versos são geniais, são fantásticos. Sinto o meu corpo na realidade. Porque para o Caeiro, o que existe é o mundo físico. Então quando ele deita na terra, quando ele deita sobre a grama, ele sabe que ele está em contato com o que é verdadeiro, com o que é real. E ele é feliz por isso. Ele sabe que aquilo é a vida de verdade. A vida não está dentro da cabeça dele, a vida está ali fora. A vida está na grama que ele toca, na sensação da grama nos dedos dele. Por isso que ele se diz feliz. Essas ideias todas, quando a gente pensa hoje em dia, tem muito a ver com movimentos de meditação, mindfulness, que óbvio não são de hoje, são de milênios atrás. Mas quando se fala disso, quando se fala em meditação, por exemplo, a ideia é essa. Sente, fique em silêncio e sinta o seu corpo, sinta as sensações, a sensação do seu corpo encostado na cama, a sensação de formigamento no seu pé, a sensação de um calor no seu braço. Não fique pensando. O Alberto Caeiro, então, é praticamente um poeta de meditação. O que ele defende é mais ou menos o que se diz hoje em dia para essas ideias de técnicas de calma, técnicas de focar em presente. É um autor bem legal de ler, vale bastante a pena conhecer mais a poesia dele. O outro cara que a gente vai falar hoje é o Ricardo Reis. A princípio, o que o Ricardo Reis defende parece a mesma coisa do Caeiro, mas o Ricardo Reis é um cara mais intelectual. Ele é mais ligado às origens clássicas, ao Renascimento europeu. A gente vai dizer então que ele é um autor basicamente clássico porque ele defende alguns ideais clássicos. Por exemplo, o ideal de harmonia, o ideal de equilíbrio, os deuses pagãos, a existência de uma série de deuses como se cultuava na Roma Antiga, na Grécia Antiga. E o Ricardo Reis também vai defender um tema que volta e meia aparece na literatura, que é o carpe diem, aproveite o dia, não deixe o tempo passar. Nesse sentido ele é parecido com o Alberto Caeiro, mas o Ricardo Reis é o cara que vai falar do carpe diem no sentido de harmonia, de vida em equilíbrio, de não deixar a vida escapar por você, não ficar pensando no dia seguinte nem no dia anterior. A gente vai ler dois poemas dele agora. O primeiro chama Colhe o Dia Porque És Ele. Dá uma olhada. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não vem. Outros, fitos os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa. Esse é o dia, esta é a hora, este é o momento, isto é quem somos e é tudo. Perene flui a interminável hora que nos confessa nulos. No mesmo alto em que vivemos, morreremos. Colhe o dia, porque és ele. Vocês notaram que o poema abre com uma exaltação do presente. Ele diz, tem gente que olha para trás e vê o que não pode mais ser visto. Tem gente que olha para frente e vê o que não se pode ver. O correto é olhar para agora. A gente não deve perder tempo olhando para o passado nem para o futuro. Só olhar para o presente, só aproveitar o dia presente. E por que ele diz isso? Porque ele fala da vida falível, da vida que acaba. Ele diz, no mesmo hausto, quer dizer, na mesma respiração em que você começa a viver, você morre. E se você perder seu tempo preocupado com o passado, preocupado com o futuro, sua vida vai embora e você não vai ter aproveitado dela. Você não vai ter passado pela vida da maneira correta. O poema termina dizendo, colhe o dia porque és ele. Quer dizer, aproveita a vida porque a vida é você. O que você tem para aproveitar é essa sua vida de agora. Não é a vida que passou, não é a próxima vida. Eu vou terminar essa aula do Fernando Pessoa, falando dos dois, do Alberto Caeiro e do Ricardo Reis, lendo um dos meus poemas favoritos do Ricardo Reis, chamado Pra Ser Grande Ser Inteiro. É um poema de 6 versos, mas que eu acho que são 6 versos fantásticos. Vamos dar uma olhada nele. Pra ser grande, ser inteiro. Ricardo Reis. Pra ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa.
Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Aqui vocês podem ver os ideais de harmonia e equilíbrio dentro da visão de mundo do Ricardo Reis. Ele diz: nada teu exagera ou exclui. Você é um ser humano, você é um indivíduo equilibrado, você é um indivíduo em harmonia. Não tem nada sobrando em você, não tem nada faltando em você. Você está em equilíbrio. E aí ele continua, mais uma vez, com a ideia do Carpe Diem, ser tudo em toda coisa. Quer dizer, não hesite, não fique de preguiça, não fique pensando que é melhor você se aplicar só um pouquinho nas coisas. Faça tudo. Tudo que você tiver para dar na vida, dê em cada uma das coisas. No seu trabalho, na sua vida, nos seus relacionamentos, se entregue por inteiro. Porque essa é a vida que você deve levar, a vida que colhe tudo, é a vida que não deixa passar nada. Não a vida preocupada com o que você vai fazer amanhã, a vida ressentida com o que você fez antes. É a vida de hoje, portanto se entregue por inteiro para ela. Ser tudo em cada coisa. E aí ele termina com uma comparação que é muito bonita. Ele diz: a lua brilha porque ela vive alta. Quer dizer, a lua, a grandeza dela se espalha pelo mundo, pela altura em que ela vive, pelo estágio que ela alcançou. Esse poema é muito bonito, eu acho ele realmente uma coisa assim, O Fernando Pessoa tem muita poesia bonita, mas essa aqui é a minha favorita, eu acho essa aqui a mais legal de todas. Eu vou parar por aqui então, a gente encerra agora o ciclo de literatura desse bimestre. Mais ou menos no próximo bimestre a gente volta a falar de literatura, mas aí a gente vai mudar um pouco de eixo. A gente sai do Rio-São Paulo na literatura brasileira e vai falar da literatura feita no Nordeste do Brasil, nas várias manifestações do movimento regionalista. Mas esse é papo para daqui a uns meses. A gente se encontra lá na aula de literatura. Leiam os textos de apoio, que eles ajudam a entender um pouquinho mais, além de mostrar outros poemas que eu não pude trabalhar aqui na aula. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.